Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa videoaula. Vocês já me conhecem, né? Eu sou a professora doutora Tatiane Isaia, estou como professora da Universidade Federal de Santa Maria, do Departamento de Administração Escolar, no Centro de Educação. Bom, a videoaula de hoje, ela é bem especial e é voltada para a temática do projeto político-pedagógico, né? Ou como algumas escolas privadas conhecem, né? A proposta pedagógica. Então, o escopo desta videoaula é a gente discutir um pouquinho o que é este documento, né? Para que ele serve e também como elaborar este documento no contexto das escolas aí de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá bom? Então fiquem aí até o final da videoaula que a gente vai aprender muitas coisas juntas e juntos. Vou pedir licença para vocês para compartilhar o material que a prof fez com muito carinho, né? Elaborei com o escopo de, enfim, ajudar a gente aqui nas discussões e nos nossos entendimentos nessa videoaula. Então, estou compartilhando tela aqui com vocês. Vamos ampliar para ficar melhor aí as nossas discussões. Então, vamos lá. Projeto político pedagógico, elaboração, organização e implementação. Então, a gente vai entender, em primeiro lugar, o que é o PPP, né? Depois a gente vai entrar como que se elabora ele, como que a gente organiza ele e efetivamente como a gente implementa, né? Como é que a gente coloca ele em prática aí nas escolas. Um elemento que é importante já para oficinalizar para vocês é que o projeto político-pedagógico, né, enfim, essa nomenclatura, normalmente ela é utilizada no contexto das escolas públicas, certo? Mas é um documento que também está presente nas escolas privadas, até porque nós temos uma legislação hoje que vai dizer que, né, a proposta pedagógica, o projeto político-pedagógico, ele precisa existir em todas as escolas de educação básica brasileira, certo? Mas, normalmente, no contexto da escola privada, nas escolas particulares, né, se utiliza a nomenclatura proposta pedagógica, tá? Então, eu faço essa diferenciação só para lembrar que, de modo geral, é o mesmo documento, ok? O que muda apenas é a nomenclatura e o contexto onde o documento está inserido, certo? Bom, então, como eu disse para vocês, né, eu sou a professora doutora Tatiane Isaia e venho, então, abordar um pouquinho essa temática com vocês, até porque é uma temática que eu venho trabalhando há muito tempo nas assessorias de gestão que eu presto para as escolas, tanto públicas quanto privadas, e vejo que, além de ser uma temática que eu abordo também nas minhas aulas aqui na UFSM, é uma temática que permeia aí principalmente as pessoas que estão na equipe da gestão escolar, né? Já que é esta equipe a grande responsável, enfim, por organizar e fazer com que com que este documento seja elaborado e implementado, tá bom? Então vamos lá. O objetivo dessa aula, então, basicamente, é compreender, né, as concepções introdutórias acerca do projeto político-pedagógico e a perspectiva da organização e de sua implementação nos marcos legais e de gestão democrática no contexto da educação básica, certo? Bom, então, afinal de contas, né, o que é o projeto político-pedagógico? Certo? E sempre lembrando, quem está assistindo essa videoaula é professora ou gestora do contexto da escola privada, eu estou falando do mesmo documento, certo? Quando eu falo projeto político-pedagógico, eu também estou falando de proposta pedagógica. Esses documentos é a mesma coisa, vamos dizer assim, apenas muda, como eu disse no início, a nomenclatura no contexto privado e no contexto público, certo? Mas então, o que é esse documento, né? O que é o PPP? Ele é um documento, ou como alguns teóricos, né, como Veiga vai dizer, ele é um mecanismo que visa apresentar a proposta pedagógica da instituição de ensino, garantindo assim o quê? Primeiro, que as premissas legais da educação brasileira sejam contempladas, ou seja, né,
toda a legislação educacional vigente vai estar incluído nesse documento, e, além disso, garante que o aprendizado dos alunos e das alunas aconteça de modo satisfatório, já que o grande escopo da escola, né, é fazer com que os estudantes, com que as estudantes aprendam de modo satisfatório. Então, isso precisa estar presente dentro do PPP da instituição. Né? Então, assim, vários teóricos, e a gente sempre vai dizer, né? Vários teóricos dizem, a gente também reforça, que o PPP, o Projeto Político Pedagógico, ele é a identidade da escola. Ou seja, né? Ele é aquilo que vai mostrar o que realmente é aquela instituição. Por isso que cada instituição tem o seu próprio PPP. Né? Por quê? Porque ali a gente vai mostrar a realidade daquele contexto, a realidade daquela comunidade escolar. Né? Então, por ser a identidade da escola, ele vai apresentar o quê? Ele precisa apresentar a organização das proposições pedagógicas da escola. Isso quer dizer o que exatamente? Que dentro deste documento nós vamos, então, sinalizar, nós vamos apresentar quais são os elementos pedagógicos, as atividades pedagógicas, as metodologias pedagógicas, os enfoques teóricos pedagógicos que essa instituição atende e se embasa, certo? Além disso, é muito importante que dentro do documento as metas educacionais que são estabelecidas para essa escola sejam apresentadas. E normalmente essas metas, né, elas, vamos dizer assim, elas se relacionam com as políticas educacionais, mas também se relacionam com aquelas demandas que a comunidade apresenta. Né? Então, a gente vai olhar, por exemplo, quais são as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, assim como nós vamos olhar quais são as metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação, porque o município tem as suas metas, e também vamos olhar para quais são as metas estabelecidas dentro daquela escola em particular, tá? E além disso tudo, então, né, o PPP, ele vai apresentar os planos didático-pedagógicos a serem desenvolvidos, ou seja, a escola tem um currículo escolar, né, a ser seguido, com as aprendizagens mínimas necessárias, que precisam balizar as proposições pedagógicas dos professores e das professoras, e por isso, então, a gente vai trazer dentro do PPP quais são os planos didático-pedagógicos, os planos didático-pedagógicos que a instituição escolar vai desenvolver ao longo, né, do período de vigência daquele PPP, certo? Bom, se vocês têm alguma dúvida, não esqueçam de deixar nos comentários, que é importante, né? Não fiquem com dúvidas, deixem nos comentários que a prof responde para vocês. Bom, então, tudo isso que eu falei, tendo em vista o que exatamente, né? A gente tem como no grande centro aí a escola, certo? A escola, ela está no grande centro do processo do PPP. E o que então a gente visa, né? A garantia do nível satisfatório de aprendizagem dos alunos e das alunas. Como eu já disse para vocês, esse é um fator muito importante, tendo em vista que esse é um dos principais escopos da escola, né? Garantir a aprendizagem plena, garantir a aprendizagem com qualidade. E também a gente precisa ter em vista, ao elaborar o PPP, o contexto no qual essa escola está inserida. Então, a realidade dessa instituição, vamos dizer assim, a realidade da comunidade em que essa escola atende e que está inserida, isso é muito importante e precisa ser levado em consideração na elaboração, né, e na versão final do projeto político-pedagógico. Tá? Então, tá ali, ó. O PPP é um mecanismo de máxima importância para construir a identidade da escola, além de registrar as concepções de ser humano que se deseja formar, de sociedade, de escola, de aprendizagem e ensino. Ele traz possibilidades para que a comunidade educativa colabore, para que a comunidade educativa coloque em prática o que foi discutido e decidido pelo coletivo. Então, aqui
é importante a gente pensar na seguinte perspectiva. Eu trago essa capa aqui, né, de projeto político-pedagógico, que é de uma escola que eu ajudei a elaborar, né? Ajudei no sentido de fazer assessorias de gestão para que a equipe gestora pudesse, então, colocar os professores e a comunidade escolar diante do desafio de escrever esse documento, né? E hoje nós temos uma versão pronta que já vai ser vigente para o próximo ano letivo, certo? E ao trazer essa capa, eu gosto de sinalizar isso, né? Que lá dentro, o que nós temos que colocar? Nós temos que colocar, em primeiro lugar, qual é a concepção de ser humano que aquela escola, que aquela instituição visa formar, certo? Que é vamos dizer assim, um elemento muito significativo dentro desse documento. Depois a gente também precisa pensar em que sociedade nós queremos contribuir a partir da formação desses estudantes, que escola nós temos, quais são os processos de aprendizagem e ensino que estão inseridos dentro dessa instituição, né? E o documento, quando pronto, né, ele precisa ser colocado em prática. Ou seja, ele precisa, sempre brinco com as profs, né? Não é ficar na gaveta e dizer, pronto, temos o documento. Não, ele vai ser colocado em prática, até porque ele foi construído no coletivo, foi pensado e construído no coletivo, né? Então, tá ali, ó, a gente precisa ver nessa perspectiva. Projeto político-pedagógico é o plano maior que nós temos dentro da instituição, de onde decorrem todas as ações que a escola efetiva e visa efetivar. Esse PPP está diretamente relacionado com a concepção de gestão democrática da escola, né? Então, o PPP tem um diagnóstico que possibilita a comunidade escolar analisar e propor ações para compreender a realidade local e agir sobre ela, superando relações autoritárias no espaço escolar. Então, a gestão democrática, né, vai convidar toda a comunidade escolar na elaboração, na escrita e na implementação desse documento, olhando, né, diagnosticando todas as possibilidades que essa comunidade escolar tem diante das ações pedagógicas que serão realizadas na instituição. E uma terceira palavra que se relaciona a tudo isso é a significância, ou seja, é a ação que tem uma determinada intenção, com um sentido declarado, com um compromisso definido coletivamente pelos integrantes da instituição escolar. Então, a gente diz, né, o PPP tem uma significância. Então, ele tem uma intenção, ele tem uma intencionalidade, e essa intencionalidade precisa estar muito bem declarada dentro do documento, até porque, né, existe todo um compromisso com a coletividade daquela instituição, certo? Aí a gente traz uma autora que é importante, né, a Kramer, que vai dizer, então, que a gestão democrática. O PPP, ele é alicerçado em uma concepção democrática e, portanto, participativa. Há uma construção coletiva, né? A sua efetivação é realizada por todos os profissionais da escola e da comunidade escolar, que buscam consolidá-lo em todas as suas ações. Então, como eu já disse e reforço, ele precisa ser elaborado e construído na coletividade, né? Todos os profissionais que trabalham dentro daquela escola vão se envolver na escrita, na elaboração dele, assim como a comunidade escolar, as famílias, né? Ou seja, os próprios alunos e alunas vão participar da elaboração e também depois, quando o documento estiver pronto e aprovado, da sua implementação, né? Porque estou sempre reforçando isso. Não é para escrever um documento só para atender a legislação e deixar ele engavetado. O escopo maior, o objetivo maior, é que ele saia, né, do papel e entre na prática, certo? Bom, aí nós temos um elemento que é fundamental, né, que é a legislação,
Como eu já disse lá no início da videoaula, né, nós temos hoje uma legislação educacional vigente que vai, então, sinalizar a obrigatoriedade da existência do PPP nas escolas e, principalmente, vai sinalizar a questão da gestão democrática da educação. Então, vejam aí a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa Lei 93/94 de 1996. Lá no seu artigo 3º, no inciso 7, menciona a gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino, certo? Aí o artigo 14 trata especificamente dessa questão, determinando que os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com os seguintes princípios, tá? Primeiro, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico, né, como eu disse para vocês, e participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, né? Então, uma elaboração e uma implementação conjunta, na coletividade e participativa. Então, a LDB reforça que toda escola precisa ter um projeto político-pedagógico, intensifica a elaboração e autonomia da escola de delinear sua própria identidade na construção de projetos diferenciados, de acordo com as suas necessidades específicas. Então, aquilo que eu já tinha dito, né? Cada instituição vai ter o seu PPP. Por quê? Porque o documento mostra a identidade daquela realidade, daquela instituição, né? E por isso, então, o documento ele é específico. Não é um documento igual para todas as escolas, né? Ele tem as suas especificidades. Embora é importante sinalizar que na escrita dele existem alguns tópicos, alguns elementos que a gente pode aproveitar no sentido de que é comum a todas as escolas, que é principalmente a parte da legislação, né? Porque não tem como a gente fugir. É importante trazer a legislação, as políticas educacionais vigentes, as legislações educacionais vigentes nesse documento, né? E isso é comum a todas as instituições, porque a legislação é a mesma para todas, né? Até se vocês se interessam, assim, por ter uma ideia, né, de como que é a escrita desse documento, como é que é a versão pronta dele, tem uma videoaula minha aqui no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E nessa videoaula eu apresento um PPP pronto, que é justamente esse que eu tô trazendo a capa aqui nos meus slides, tá? Eu vou só voltar aqui para mostrar para vocês. Nessa videoaula, eu tenho, então, a capa, né, este documento aqui pronto, já escrito, que é dessa escola. A escola me autorizou a mostrar, então eu mostro página por página o que deve ser escrito, o que a gente precisa colocar ali, e trago exemplos, tá? É a videoaula que eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição desta videoaula, se vocês quiserem assistir depois para terem uma ideia, tá? Bom, então o PPP, né, resumidamente, é o documento que define a identidade da escola, bem como baliza as práticas pedagógicas em prol da educação de qualidade. Lembrando que a educação de qualidade, dentro deste grande conceito, além de outros elementos, existe o elemento, né, que é garantir o aprendizado dos alunos e das alunas na escola, né? Então, vamos dizer assim, esse é um grande elemento que baliza as práticas pedagógicas da escola, e isso precisa estar muito presente dentro do PPP, que ações, que projetos, que ações políticas e pedagógicas nós, enquanto instituição, vamos garantir para que, de fato, a aprendizagem dos alunos e das alunas aconteçam de modo qualificado, né, com qualidade. Tá? Então, quando a gente pega essa palavra projeto político-pedagógico, né, algumas pessoas me perguntam por que deste nome, por que a LDB traz, né, projeto político-pedagógico. O que significa projeto? O projeto é sempre um planejamento, né? Vamos dizer assim, algo que a gente deseja chegar, né? Um lugar. A gente tem, então,
quando a gente pensa num projeto, né? Então, vamos pensar no projeto para o ano que vem, né? A gente almeja chegar, atingir determinados objetivos. Então, por isso que ele é um projeto, certo? E sendo um projeto, tendo objetivos, né? Sendo um planejamento, ele também vai passar por um processo de avaliação, porque nós precisamos, ao final, tentar evidenciar se os objetivos que nós desejávamos atender, se a gente atendeu ou se a gente não atendeu, para reelaborar esse PPP, né? Até porque ele não tem, assim, uma vigência de anos e anos afins, né? O ideal é que ele seja, vamos pensar assim, analisado, avaliado e repensado a cada 2 anos de gestão, certo? Então, agora aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, né? Nós passamos por um processo de eleição das novas gestões, né, das novas equipes diretivas, vice-diretores e coordenadores pedagógicos, tendo em vista isso, em 2025, essa nova equipe que está entrando nas escolas públicas, tanto municipais como estaduais aqui do Rio Grande do Sul, terão que rever aquele PPP, né, que havia antigamente. Então, por isso que nós já estamos no momento de assessorias de gestão para que eles possam iniciar esse ano letivo com este documento, né, já pensado no sentido de ajudar a equipe da escola a implementar e elaborar o documento, tá? A parte política, então, do documento, né, por quê? Porque se considera a escola como um espaço de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir. Então, essa parte política, eu sempre digo para os meus alunos e as minhas alunas aqui na universidade, que é a parte que vai se relacionar diretamente com a nossa Constituição Federal de 88, né? Nós sabemos que lá na nossa Constituição nós temos um capítulo específico que vai falar da educação e que vai reforçar que o grande escopo, né, da escola, além de desenvolver plenamente os sujeitos, de capacitar, né, para o mundo do trabalho, é também formar cidadãos. E a formação da cidadania é uma ação extremamente política, né? Política justamente nesse sentido ali, né? Porque visa a formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, né? E isso está reforçado depois pela nossa LDB. E pedagógico dentro do documento, por quê? Porque vai definir e vai organizar as atividades e os projetos educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem. Então, aqui entra especificamente, né, aos processos de ensino e aprendizagem da escola. Então, tá aí a explicação do porquê, né, projeto político pedagógico. Então, aqui só para reforçar o que eu já disse, né, qual é a função social da escola pública, né, e por que existe o PPP. Então, tá ali, na Constituição Federal de 88, nós temos, né, o capítulo 3º, que vai falar da educação, que vai dizer que a educação ela deve estar a serviço do pleno desenvolvimento da pessoa, do preparo para o exercício da cidadania e para a qualificação para o trabalho. E a LDB reforça isso em seu artigo 2º, dizendo, né, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem como finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, esta é a função social da escola. A gente não pode esquecer disso. Isso tem que estar dentro do PPP e tem que ser esmiuçadinho, né? Então, por isso que a prof falou assim, ó, que na hora de escrever o documento, embora ele seja a identidade da escola, ele vai ter especificidades que são particulares daquela escola, tem alguns tópicos, alguns capítulos, né, algumas partes do PPP em que vai ter que meio que ser igual a todas as instituições, porque precisa ser abordada essa parte da legislação. Então, reforço para vocês, se vocês quiserem ver
como que se escreve um documento, o que tem que ter em cada um dos tópicos, né? Quais são os tópicos que tem que compor esse documento, assistam a videoaula que a prof gravou ensinando a escrever o PPP, que o linkzinho está na descrição desta videoaula que vocês estão assistindo, tá? Bom, aí na sequência, tá? A gente entra, então, tentando explicar brevemente aqui, porque depois lá na outra videoaula eu sou mais detalhista, né? Trago com mais detalhes, mas tentando explicar o processo de reelaboração do projeto político-pedagógico a partir da BNCC. E por que eu coloco reelaboração? Porque a gente jamais deve pegar os PPPs que já existiam na escola e jogar no lixo, né? Não, pelo contrário, a gente vai pegando os PPPs antigos e vai reelaborando eles, né? E hoje em dia, com a homologação da Base Nacional Comum Curricular, a legislação vai sinalizar que é urgente, necessário, né, se adaptar esses PPPs tendo em vista as premissas que estão dentro da base. Né? E não é só o PPP, o regimento escolar também vai ter que ser reelaborado olhando para as premissas da BNCC. Mas como o escopo hoje é a gente pensar só no projeto político-pedagógico, eu vou focar nisso. Quem se interessar por entender um pouquinho sobre como é o regimento escolar a partir da BNCC, também tem uma videoaula minha aqui no meu canal do YouTube, tá? Bom, quais foram os desafios impostos pela BNCC, né? A gente sabe que esse documento, né, ela é uma política curricular, então ela organiza o currículo das escolas públicas e privadas. Ela foi homologada em dezembro de 2017, a parte da educação infantil e a parte do ensino fundamental, e agora, recentemente, a gente tem, então, homologada a parte do ensino médio, certo? Então, tanto a educação infantil, o ensino fundamental, quanto o ensino médio precisam ser repensados, né, se olhando para esses documentos, ok? O que é importante a gente pensar? Que atualmente, então, com a homologação da BNCC, nós temos esse documento, né, que é a nossa nova política educacional, e ela é uma política curricular importante. Ela traz, então, o desafio das escolas reelaborarem o seu projeto político-pedagógico, como a prof traz ali para vocês na imagem. Então, existem elementos da BNCC que, sim, precisam estar dentro desse documento e precisam estar dentro do PPP de toda e qualquer escola, certo? O que precisa estar ali? Assistam a minha outra videoaula, onde eu ensino a escrever, que eu vou pontuar para vocês o que não pode ficar de fora. Tá? Que é aquela videoaula que está no link aqui que eu disse para vocês. Mas a BNCC, ela também trouxe o desafio dos municípios e dos estados criarem o seu próprio currículo, o currículo municipal e o currículo estadual. Então, tendo em vista isso, né, tanto o currículo municipal quanto o estadual precisa dialogar com o projeto político-pedagógico, certo? Para que a gente possa atender às premissas maiores que estão dentro da BNCC. Tá? Então, isso não pode ficar de fora. Nós temos que, enquanto gestores, né? Se eu sou a diretora de uma escola, vice-diretora ou a coordenadora pedagógica, e principalmente a coordenadora pedagógica, na hora da reelaboração do PPP, eu tenho que ter muito cuidado para não deixar esses elementos de fora, porque senão o documento não fica alinhado à Base Nacional Comum Curricular. Tá? Mas é claro, né? Agora eu trago muitas imagens aqui para dizer que não é só a base que tem que estar ali dentro. E isso eu venho dizendo o tempo todo na minha fala, né? Precisa ter toda a legislação, né? Ou seja, o projeto político-pedagógico, ele precisa trazer toda a base legal que vai embasar ele legalmente, né? Então, nós temos a BNCC, como eu já disse, a Constituição Federal, a LDB, as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, né, um documento importantíssimo que não pode faltar, e também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, gente,
é aqui que a prof bate muito nessa tecla, e isso vem muito das minhas experiências nas assessorias de gestão. Às vezes, lá na hora de escrever o documento, a gente se preocupa tanto com a parte pedagógica, no sentido de sinalizar quais são as práticas, as metodologias, os autores que a escola vai se embasar, e a gente acaba esquecendo de colocar no documento elementos fundamentais de todas essas legislações, de todas essas políticas educacionais. Então, por isso que eu tive o cuidado de gravar essa videoaula que está na descrição, sinalizando e deixando bem evidente o que de cada uma desses documentos, né, dessa base legal, não pode faltar dentro do PPP. Tá? Então, assistam que vocês vão gostar bastante. Aqui, né, embora a gente já falou, mas não custa sinalizar, quem é que participa do processo de elaboração do PPP? Bom, quem participa, né, vamos dizer assim, toda a comunidade escolar, né, o conselho escolar. Então, vamos pensar assim, o projeto político-pedagógico, por ser um mecanismo e por envolver uma gestão democrática e participativa, ele vai convidar, né, para a elaboração dele, a equipe gestora vai convidar todas as pessoas que fazem parte da comunidade escolar, professores, professoras, alunos e alunas, os funcionários, as funcionárias, né? Assim como vai trazer também as famílias dos alunos e das alunas e principalmente o conselho escolar, né? Que é então uma instância muito importante no processo de elaboração e de aprovação desse documento também, tá? Então, reforço, a LDB diz isso enquanto lei. O projeto político-pedagógico, ele é elaborado coletivamente, tendo em vista a gestão democrática, certo? E a gestão escolar é responsável pela mediação e também pela organização de todo o processo participativo e democrático de elaboração do PPP. Então, quem são as pessoas da gestão escolar? A direção, a vice-direção e a coordenação pedagógica. Né? São essas pessoas aí, as grandes, vamos dizer assim, as pessoas responsáveis, né, pela mediação de todo o processo. E eu sempre gosto de dizer, né, lá na escola, são muitos afazeres que a equipe gestora tem, né? Então, normalmente cabe essa grande responsabilidade à coordenação pedagógica, né? Porque é ela, então, que vai ajudar a vice-direção e a direção a mediar todo esse processo. Tá? Bom, aqui eu trago, segundo o Vasconcelos, tá? As etapas para a elaboração do PPP, né? Porque, então, se a gestão escolar tem o compromisso de fazer toda a mediação, nas minhas assessorias de gestão, eu sempre gosto de dizer para a equipe gestora que se organizarem por etapas, né? O processo vai ser com mais qualidade e vão chegar a um resultado mais rápido, até porque a gente sabe que as demandas das escolas são muito grandes e se perde um pouco no processo, acaba ficando tudo muito demorado. Né? Então, seguir essas etapas facilita tanto na qualidade da versão, né, final do PPP, quanto também na qualidade do processo, porque vai, então, organizar esse processo e fazer com que o documento seja elaborado num tempo menor. Qual é a primeira etapa? É a sensibilização da comunidade e compreensão da relevância do PPP. Então, eu gosto de sugerir para a equipe gestora que faça uma reunião geral, né, uma assembleia, uma reunião, apresentando, então, a toda a comunidade escolar sobre a importância deste documento e sobre a importância da reescrita desse documento. Tá? Feito isso, uma segunda etapa que é importante é fazer uma análise do contexto educacional e da comunidade. Aqui é muito legal encaminhar para as famílias, encaminhar para os professores, as professoras, enfim, para toda a comunidade escolar, questionários onde a gente vai fazer perguntas bem pontuais, bem objetivas, a fim de diagnosticar qual é a realidade da comunidade que essa escola atende, né?
o nível socioeconômico, o nível de instrução acadêmica, né? Enfim, a gente pode pensar assim, vários elementos que são importantes de se colocar nesse questionário e que vão nos ajudar, então, a identificar a realidade da comunidade que a gente está atendendo, tá? Normalmente, nas assessorias de gestão que eu presto às escolas, eu ajudo a montar esse questionário. A gente pensa juntos em questões, né? E que seja de uma forma fácil da comunidade responder também. Às vezes são questionários pelo Google Forms, né? Ou às vezes questionário no papel mesmo, dependendo da realidade das pessoas, tá? Bom, feito isso, né? Uma terceira etapa, um terceiro movimento é sentar com os educadores em reunião pedagógica, e aqui é bem legal quando a coordenação pedagógica organiza isso, para que a gente faça um levantamento de referencial teórico e legal, que nós vamos colocar no nosso PPP, para que a gente possa fazer estudos coletivos sobre isso, né? Essa etapa, assim, ela é uma etapa que envolve um tempo maior, porque vai envolver várias reuniões de estudo, né? Várias, enfim, momentos de discussão, e é interessante para que, então, o corpo de professores e de professoras possa pensar quais são, né, os teóricos e as teóricas que vão balizar todas as práticas pedagógicas, sem esquecer de todas aquelas legislações, políticas educacionais que a Prof já apresentou antes para vocês, e que isso não pode ficar de fora. E é importante ter um momento na escola para estudá-las, né? Porque às vezes, por exemplo, algumas políticas não são bem entendidas, né? E isso é importante, olhar para elas, estudar elas, tá? E aí a quarta etapa vai ser, então, propriamente dita, né, a mão na massa da escrita. Então, é a sistematização do PPP, a escrita do documento das propostas expressas pelo coletivo, tá? Então, como eu disse para vocês, nessa etapa aqui, a videoaula, que está aqui, o linkzinho dela na descrição, ajuda vocês a pensar quais são os tópicos que estruturam o PPP e o que eu tenho que escrever dentro de cada um deles. Assistam lá que vai ajudar muito nessa quarta etapa aí, tá? Bom, na sequência, né, a gente precisa pensar que escrevemos o documento, chegamos lá na quarta etapa, o documento ficou pronto, a gestão escolar vai organizar uma grande assembleia na escola, onde vai apresentar o documento a toda a comunidade escolar. Feito essa grande assembleia, né? O documento é aprovado pela comunidade escolar e ele então passa a ser encaminhado, né, para o Conselho Municipal de Educação, se o município tem, né? E também ele vai ser encaminhado para a Secretaria Municipal de Educação, que é a mantenedora, né, da instituição, que é lá no Conselho Municipal de Educação, então que eu gosto de brincar, vai receber o carimbinho ali de que está aprovado, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado de, ao encaminhar para o Conselho Municipal de Educação, ter um documento muito bem escrito, muito bem fundamentado, legal e teoricamente, né? E é esse o cuidado que eu procuro ter quando eu faço as assessorias nas escolas, né? Ajudar nesse sentido, para chegar um documento bem bonitão lá, tá? Então, tá aí. Documento aprovado. Agora a gente precisa pensar na implementação dele, colocar ele em prática, né? Então, ao colocar ele em prática, nós vamos ter como grande questão central a qualidade da aprendizagem, como a Prof já sinalizou para vocês, que é garantir, né, o aprendizado com significado, com vamos dizer assim, garantir que efetivamente os alunos e as alunas aprendam, né, aquilo que, vamos dizer assim, aprendam aquilo que está na BNCC, que são as aprendizagens mínimas necessárias, né? Então, currículo que garanta os direitos de aprendizagem, são o que a BNCC traz, pedagogias, né, ou adequadas, né, as pedagogias ou propostas pedagógicas adequadas,
trazer bastante elementos de inter e transdisciplinariedade, né? Ou seja, trazer elementos tanto das diferentes áreas do conhecimento, dos diferentes componentes curriculares, como também da realidade da vida dos estudantes e das estudantes, né? Da vida dessas crianças. E também visando muito as questões de avaliações, né? Que a gente sabe que hoje em dia no Brasil está muito em voga, tendo em vista essas avaliações que o SAEB vem desenvolvendo no contexto das escolas. Então, trabalhar para desenvolver a proficiência nos estudantes, né? Já que é isso que é mensurado nessas avaliações, certo? Bom, então tá aí, né? Segundo Veiga, o projeto político-pedagógico não é algo que é construído e em seguida arquivado ou encaminhado às autoridades educacionais como prova de cumprimento de tarefas burocráticas. Ele deve expressar a visão de ser humano que se deseja formar, de escola e de sociedade, o que servirá de alicerce para definir o caminho a ser traçado e as metas que irão corporificar as próprias ações desse documento legal. Então tá aí, né? Para quem se interessa pelo assunto, como escrever um PPP, então eu tenho uma videoaula que é a que está, o linkzinho dela tá na descrição aqui embaixo, tá? Onde eu ensino o passo a passo de como escrever um PPP. Eu trago para vocês nessa videoaula um exemplo real, como eu já disse para vocês, um documento que eu ajudei, que eu assessorei, ajudei na escrita, tá? O linkzinho tá na videoaula aqui embaixo. E aí também eu quero aproveitar e dizer que esse PPP real que eu trago nessa videoaula, ele está todo embasado, né, na BNCC, então ele olha para a Base Nacional Comum Curricular, assim como ele olha para as outras legislações e políticas educacionais, tá? Ele está bem redondinho, bem formadinho. E se você que está assistindo aí gostou dessa videoaula, dá uma força aqui para a prof. Deixa um likezinho aqui embaixo para mim, se inscreve no meu canal, porque tu vai ver que no meu canal tem muito material interessante que te ajuda aí. E, né, se puder, também deixa um comentário, porque é a forma que a gente tem de conversar, de interagir, de se comunicar. Agradeço muito a atenção e espero de coração ter ajudado a entender aí o que é o projeto político-pedagógico. O prof vai só parar de compartilhar aqui. Deixo um beijo grande e até uma próxima. Tchau, tchau.